Sejam muito bem-vindos ao evento Diálogos, um olhar sobre a saúde da mulher, planejamento reprodutivo e autonomia da mulher. Uma parceria da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde das Mulheres e o Instituto Brasileiro de Ação Responsável. Este encontro tem como objetivo disseminar informações atualizadas, promover a troca de experiências e o debate sobre políticas públicas voltadas à saúde da mulher, especialmente no que tange ao planejamento reprodutivo, à autonomia feminina e os desafios do acesso à reprodução assistida no Brasil. Convidamos para compor o dispositivo de honra a presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde das Mulheres, deputada federal Renilson Nicodemos, do MDB Pará, que neste ato não pôde estar presente e vai estar sendo representada pela senhora Clementina Moreira Alves, presidente do Instituto Brasileiro de Ação Responsável. A vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde das Mulheres, a deputada federal Isa Arruda, do MDB, Pernambuco. Convidamos a médica em ginecologia, obstetrícia e coordenadora geral de atenção à saúde da mulher da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, doutora Renata de Souza Reis. Convidamos a médica, professora adjunta de ginecologia e obstetrícia da Faculdade de Medicina da Bahia, da Universidade Federal da Bahia e Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, membro das comissões de anticoncepção e de residência médica da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, FEBRASCO, doutora Milena Brito. Convidamos o médico, professor, doutor titular de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade de São Paulo, vice-presidente da Comissão Nacional de Reprodução Assistida da FEBRASCO, membro da Câmara Técnica de Reprodução Humana do Conselho Regional de Medicina de São Paulo e ex-diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, doutor Rui Alberto Ferriani. Convidamos a médica, ginecologista e obstetra especialista em reprodução humana pela FEBRASCO, preceptora de residência médica de ginecologia do Hospital Barão de Lucena e major do quadro de oficiais médicos da Polícia Militar de Pernambuco, doutora Mariana Correia Nunes. Convidamos a advogada e fundadora do Instituto Planejamento Familiar, senhora doutora Ana Clara Carvalho. Registramos e agradecemos a presença do senhor Ricardo Lourenço, presidente da Organon. A doutora Milene Pinheiro, representante do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal. E a pré-doutora Beatriz, representando o corpo discente do Uniceub, presente conosco. Uma salva de palmas, por gentileza. Neste momento, pedimos a gentileza de todos se posicionarem respeitosamente para a audição do hino nacional.
Podem sentar neste momento. As mulheres constituem a maioria da população brasileira, representando 51,5% dos habitantes, conforme dados do Censo Demográfico do IBGE do ano de 2022. Vivem, em média, 4 anos a mais do que os homens, e correspondem a 53,3% da força de trabalho no mercado formal. Apesar dos avanços sociais e da presença cada vez mais expressiva nos espaços de decisão política, na saúde, no trabalho e na família, as mulheres ainda enfrentam barreiras importantes no acesso a políticas públicas que compreendam suas especificidades e promovam a sua saúde integral e assegurem plenamente os seus direitos. No Brasil, persistem desafios significativos relacionados à saúde reprodutiva, como o aborto inseguro, o difícil acesso ao planejamento reprodutivo e o elevado índice de gestações não planejadas. O planejamento reprodutivo, também conhecido como planejamento familiar, é fundamental para garantir decisões conscientes sobre o número de filhos e o momento mais adequado para tê-los, promovendo a autonomia das mulheres sobre sua saúde e o seu futuro. A atenção integral à saúde reprodutiva está assegurado pela legislação brasileira, descadadamente pela Lei de número 9.623, do ano de 1996, que estabelece como um dos pilares da atenção primária à saúde, considerada a porta de entrada para quem deseja prevenir ou planejar uma gravidez com segurança e qualidade. Entretanto, a reprodução assistida, recurso essencial para casais que enfrentam dificuldades para conceber, ainda representa um grande desafio no país. Este evento, Diálogos, um olhar sobre a saúde da mulher, planejamento reprodutivo e autonomia da mulher, tem como principal objetivo promover a disseminação de informações atualizadas e estimular a troca de experiências e debater estratégias e caminhos para o aperfeiçoamento das políticas públicas voltadas à saúde da mulher no Brasil. Trata-se de um espaço de articulação entre diversos setores institucionais, comprometidos com a construção de soluções que garantam de forma efetiva a saúde, a autonomia e os direitos das mulheres brasileiras. Convidamos para dar as boas-vindas a presidente do Instituto Brasileiro de Ação Responsável, Clementina Moreira Alves, neste ato, representando a deputada Renilce Nicodemos. Boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores, autoridades, deputada, doutoras, a todos. É tão bom o improviso, né? Porque, assim, a deputada Renilce estaria aqui fazendo essa abertura e, com certeza, estaria fazendo ela de uma maneira brilhante, porque, ao longo desses meses que nós viemos trabalhando para que, então, em parceria, o Instituto Brasileiro de Economia Socioambiental e a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde da Mulher, quando nós começamos a desenvolver, junto com várias mãos, Marilda, que está aqui nos vendo, a doutora Edilamar Teixeira, que é fundamental, a Renilce estava sempre muito entusiasmada com o que nós estaríamos aqui trazendo hoje. Então, ainda assim,
eu estaria só fazendo o encerramento, ela me pediu para fazer a abertura e fez um texto. E a esse texto, eu tomei a liberdade de pedir ao nosso mestre de cerimônia, porque ele não vai ter nenhum lapso na leitura, porque eu sou ótima para improvisar texto de pessoas. Então, eu pedi, então, para o nosso mestre de cerimônia lê-lo, e, ao fim, eu faço a conclusão desse nosso ato de abertura de cerimônia, e depois as doutoras e a deputada Isa vai estar trabalhando aqui tecnicamente com tudo que nós temos a fazer, e eu falo um pouco mais do que é essa parceria do Instituto Brasileiro de Ação Responsável e a Frente Parlamentar em Defesa de Saúde das Mulheres. Então, por favor, Guto, passo a palavra a ti. Muito bem, muito obrigado, Clementina. Boa tarde a todas e todos. O nosso evento, às vésperas do Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher, que é um direito e não um privilégio. Quero expressar minha gratidão a cada painelista que aceitou gentilmente o nosso convite. Dr. Rui, doutora Milena, doutora Mariana e doutora Ana Luísa. Agradeço também à Ação Responsável, à Organon e ao IPFAM pelo apoio fundamental na realização deste evento. Muito obrigado a todos os presentes e também à minha amada amiga Isa Arruda e também aos parlamentares. Este encontro vai além de uma agenda institucional. É um espaço de escuta, reflexão e compromisso com milhões de brasileiras que ainda enfrentam obstáculos diários para acessar um atendimento de saúde digno, humanizado e respeitoso. Nosso foco está naquelas que mais precisam de atenção, de políticas públicas eficazes que promovam sua autonomia e bem-estar. Ao falarmos de planejamento reprodutivo, estamos falando de liberdade, do direito fundamental de cada mulher decidir o seu próprio corpo, suas vidas e seus projetos. Essa autonomia não é um privilégio, mas uma conquista que precisa ser garantida pelo Estado e pela sociedade de forma efetiva. Infelizmente, muitas mulheres, especialmente as mais vulneráveis, continuam enfrentando barreiras históricas para acessar informações, prevenção, diagnóstico precoce e tratamentos específicos. É imprescindível ampliar o acesso a serviços que respeitam a diversidade de realidades e promovam a equidade de gênero na saúde. Como parlamentar e mulher, reafirmo meu compromisso na luta por políticas públicas que valorizem a autonomia feminina, que garantam igualdade no acesso à saúde reprodutiva e que coloquem o cuidado e o respeito às mulheres nos centros das decisões políticas. Quero aqui dedicar um agradecimento especial à Ana Clara do IPFAM. Muito obrigada, querida, com quem tenho a satisfação de anunciar que ontem demos entrada em um projeto de lei, o PL 2557, que inclui o tratamento da infertilidade entre as hipóteses de movimentação da conta vinculada ao FGTS. Essa iniciativa visa facilitar que trabalhadores diagnosticados com infertilidade possam custear tratamentos médicos reconhecidos, incluindo procedimentos de reprodução assistida com maior acessibilidade. Aqui, o trabalho não para. Agora, bora correr para aprovar. Seguirei firme com empatia, responsabilidade, determinação e coragem, para que todas as mulheres brasileiras, especialmente as paraenses, tenham suas vozes ouvidas, suas necessidades atendidas e sejam tratadas com a dignidade que merecem. Estarei aqui em Brasília, dedicada a defender os interesses das mulheres e a fortalecer a força da mulher paraense. Juntas, venceremos desafios, avançaremos na promoção da saúde feminina e ampliaremos sua autonomia. Podem contar com meu gabinete, hoje aí representado pelo Vinícius e pela Marilda. Desejo um evento de sucesso a todos. Muito obrigada, deputada Renilcio Nicodemos. Dito e escutado a fala da nossa deputada, eu falo agora em nome do Instituto Brasileiro de Ação Responsável, que é sempre uma honra representar essa equipe, que há 25 anos trabalhamos
em um projeto de Estado dentro do Congresso Nacional nos assuntos de saúde, matriz energética e agronegócio. Então, quando nesse ano termos a Frente Parlamentar nos convidando para essa parceria, nada mais nos mostra como essa casa está atenta e responsável, o que nós temos que fazer de fato para transformarmos a política do país numa política consciente a médio e longo prazo. Esse é o objeto do Instituto Brasileiro de Ação Responsável. Trabalharmos pauta que dá soberania de Estado ao Brasil. Essas 3 que eu já elenquei, e de maneira que possamos trabalhá-las em público e privado. Se não tivermos o privado para fomentar pesquisas, motivar, incentivar, inclusive, os nossos recentes profissionais de mercado, nós não conseguimos avançar. Só política não funciona, mas sem política também não caminhamos. Então, é um orgulho sempre grande eu estar à frente do trabalho, falando em nome de uma equipe que ele é muito, muito maior do que a gente imagina. E alguém tem que estar aqui à frente, geralmente sou eu, e eu falo isso porque eu sempre falo, gostaria que outras pessoas tivessem vindo aqui falar que só conseguimos avançar se estivermos juntos. E hoje, essa ação nos mostra isso. A cada um de vocês que abriram a agenda para estar aqui falando de uma política, fomentando política e fortalecendo políticas existentes em saúde da mulher, isso tudo é muito fundamental. Então, quero agradecer à Organon por ser o parceiro deste trabalho. Quero agradecer profundamente à Frente Parlamentar, na pessoa tanto da presidente quanto da vice-presidente que está aqui conosco, a deputada Isa, foram fundamentais para esse trabalho acontecer, e, claro, todo o pessoal de gabinete, e aos senhores que são formadores de opinião, tomadores de decisão, e eu tenho certeza que daqui nós vamos sair com muitas indicações e orientações positivas e vamos ter bons outros encontros. Então, uma excelente tarde a todos. Eu passo a palavra de novo para você, Guto, para que você possa estar orientando o dia de hoje. Obrigada, senhores. Muito obrigado. Na sequência, para tratar da importância das políticas públicas em prol da saúde das mulheres, ouviremos a deputada federal Isa Arruda, do MDB Pernambuco e vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde das Mulheres. Boa tarde a todos. Eu quero inicialmente cumprimentar e saudar a todos os painelistas desse momento que é tão importante, assim como disse por texto a deputada Renilce Nicodemos. Então, nesse momento, eu gostaria de cumprimentar o doutor Rui Ferriani, a doutora Milena Brito, doutora Mariana Nunes. Gostaria de cumprimentar também aqui o presidente Ricardo Lourenço, o Cálcio Andrade também, cumprimentar você e agradecer por todas as parcerias, cumprimentar pelo IPFAM a Ana Clara e a Lília, a doutora Renata Reis, que é a coordenadora da Saúde da Mulher do Ministério da Saúde, cumprimentar o Instituto Brasileiro de Ação Responsável, a amiga Clementina, e eu gostaria muito, nesse momento, de pedir vênia a todos vocês para saudá-los nas pessoas dos pernambucanos. Então, eu gostaria de saudar a todas as pessoas que aqui estão presentes, nas pessoas da doutora Mariana, que é pernambucana, da doutora Ládia Odeise, doutora Rogéria e do amigo Zito Vasconcelos. Esses são os pernambucanos. E da Lília, eu gostaria que vocês ficassem de pé para que as pessoas vissem quem são os pernambucanos que fizeram questão de poder estar hoje aqui participando desse momento que é tão importante. Nós decidimos que este momento, esta ação da Frente Parlamentar da Saúde à Mulher, da Saúde da Mulher, a primeira frente parlamentar da Câmara Federal,
que é presidida pela deputada Renilce Nicodemos, que faz um trabalho exemplar, impressionante na defesa das mulheres e, como ela sempre diz, em especial as mulheres paraenses. Fico muito feliz. Por motivos aí pessoais, ela não conseguiu chegar aqui, mas eu tenho certeza que o coração dela está aqui e está também através do gabinete dela, que estão ali os meninos representando. Então, eu fico muito feliz dessa parceria, fico muito feliz de poder vê-la cada vez mais trabalhando por temas tão importantes. E nós decidimos esse mês, porque esse mês, no dia 28, nós celebramos o Dia Nacional de Redução da Mortalidade materna. Então, é importante que este momento, esta ação, estivesse sendo realizada neste mês de maio. E eu gostaria também de quebrar um protocolo. Nós vivemos num país laico, e, de verdade, de quebrar o protocolo. Esse seria um desejo meu pessoal. Eu queria que quem pudesse ficar de pé, a gente ficasse de pé, porque eu gostaria muito, desse momento, se a gente pudesse fazer uma oração rápida, e aí cada um faça a oração do jeito que achar que é melhor, mas eu queria convidar a todos para que a gente pudesse agradecer por esse momento, através da oração do Pai Nosso, que é a oração que Deus nos ensinou, que deixou aqui na terra, para que a gente pudesse se conectar mais entre as pessoas. Esse momento, de verdade, é um pedido pessoal, e eu gostaria que a gente pudesse fazer isso para darmos início a esse momento. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. De forma muito emocionada, com um coração repleto de alegria, na expectativa da gente conseguir avançar ainda mais com as proposições que pensamos, que discutimos sobre a fertilização humana, eu inicio o dia de hoje aqui agradecendo. Gratidão é a memória do coração. Gratidão é dívida que não prescreve. Então, hoje, a palavra inicial é de gratidão. De gratidão a todos que vieram, a todos que estão contribuindo para que este momento aconteça. Gratidão à deputada Renilce Nicodemos. Gratidão aos pernambucanos que fizeram questão de estar aqui. E penso que, imaginem se nós, hoje, falando sobre um olhar sobre a saúde da mulher, pensando na criopreservação de óvulos, pensando na fertilização humana assistida, se nós pensarmos no silêncio de uma mulher escutando, recebendo o diagnóstico do câncer. E não é apenas, nesse momento, não é apenas o medo, o receio de como será a vida, da finalização, do que pode acontecer depois que se descobre o câncer. Mas é o futuro, tudo que pode ser desorganizado depois que se tem aquele diagnóstico do câncer. O que passa na cabeça de uma mulher que tem o diagnóstico do câncer? Como é este silêncio quando a mulher recebe um diagnóstico do câncer? Então, em pensar nas lágrimas, nos choros, nos medos, nas angústias, nas incertezas, mas pensar que há uma esperança chamada fertilização humana assistida. Nós somos, como bem disse você, Guto, nós somos metade da população. Nós somos mais de 53% da população e muitas das vezes as nossas vozes, elas são caladas, elas são silenciadas, até porque a política, se nós pensarmos na quantidade de parlamentares, de 513 deputadas, nós temos 93 mulheres. Mas nós estamos crescendo
na estatística, hoje, neste parlamento, na 57ª legislatura, é o momento onde nós temos mais deputadas federais aqui na Câmara. E quando a gente pensa nos projetos que são voltados às pautas femininas, são as mulheres que mais pautam temas sobre mulher. Então, o percurso e o curso, às vezes, é lento, mas, aos poucos, ele vai acontecendo. E se a gente pensar na fertilização, que não é um capricho da modernidade, é uma dignidade humana. A fertilização é a resposta da ciência. A fertilização é o futuro, mas ele não pode ser o futuro apenas para aquelas pessoas que conseguem pagar esse futuro. Então, é preciso, quando a gente pensa na saúde, compreender que a fertilidade é saúde. Quantas mulheres têm o desejo de ser mãe, mas postergam os desejos de ser mãe porque precisou entrar na graduação, precisou entrar no mestrado, precisou entrar no doutorado, foi assumir cargos importantes, e quando imagina que quer iniciar o desejo de ser mãe, de gestar, de cuidar, descobre um câncer. Então, a gente precisa pensar aqui, se nós temos tanta tecnologia, tanto conhecimento, tanta inovação, por que tanto silêncio? E é aqui nesta casa, é aqui na Câmara, é aqui que a gente consegue discutir políticas públicas para que a gente possa ter, como disse a deputada Renilce Nicodemos, equidade. Se nós pensarmos nessas possibilidades e de trazer para ser discutido aqui com parlamentares, com homens e mulheres, a gente consegue alcançar novos voos. E eu queria compartilhar aqui com vocês um momento, quando eu disse a vocês que eu estou, de verdade, muito emocionada, feliz, animada, com novas perspectivas sobre essas políticas públicas, tudo começou no dia 12 de março de 2024, quando eu tenho um grupo... Minha gente, eu tenho vários grupos de WhatsApp. Eu acho que todo mundo tem vários grupos de WhatsApp por aí, né? E eu tenho um grupo de WhatsApp que é um trio. Então, no dia 12 de março, esse meu grupo de WhatsApp, um trio, uma das minhas amigas, ela descobriu câncer de mama. E aí, ela ainda não tem filhos, mas quando ela descobriu o câncer de mama, a gente começou, né, cada vez mais fortes, juntos, unidas. E ela, dia 12 de março, é o dia do aniversário, coincidentemente, é o dia do aniversário de Recife e Olinda, e eu sou pernambucana. E começou ali, naquele dia, no dia 12 de março, a ideia, depois daquele resultado, depois dela estar passando por esse tratamento oncológico, de se pensar na criopreservação de óvulos para as mulheres que estão em tratamento oncológico. E dali a gente passou a madrugada inteira conversando sobre isso. E quando eu cheguei à Câmara, na semana, a gente já nós construímos rapidamente. E aí, por isso, eu queria, quando eu comecei a minha fala falando que gratidão é a memória do coração, que gratidão é dívida que não prescreve, eu queria agradecer de forma muito especial ao meu gabinete, que aqui está representado por Cássia, por Daniel e por Jéssica, porque eu acredito muito no coletivo, ninguém consegue fazer nada sozinho. E foi ali que nós construímos uma proposição legislativa que, na hora que eu fui pegar com o Daniel, tu traz, por favor, o projeto para eu poder ver o número do projeto. Carlson já foi dizendo, é o 1508 de 2024. Então, esse projeto ele foi criado, que é o projeto
que, para tratar da Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana e Assistida, para dispor sobre o dever do Sistema Único de Saúde de garantir o acesso tempestivo a serviços de reprodução humana assistida, inclusive a criopreservação de óvulos, para as mulheres que estão em tratamento de câncer e que possa afetar sua fertilidade. Nós protocolamos o projeto, ele começou a tramitar nas comissões e ele tramitou em todas as comissões e chegou agora na comissão, ele está na última comissão, que é a CCJ. Nós já levamos esse projeto para o ministro Padilha, nós já levamos o projeto para diversas pessoas no Ministério e estamos discutindo muito sobre ele. Quando eu cheguei aqui, doutor Rui me disse, Isa, eu vivo isso o tempo todo e eu quero muito que a gente possa, lá na frente, poder estar comemorando para essa aprovação. Então, nesse dia de hoje, com essa história, eu queria só conclamar aqui que nossas decisões políticas elas fossem sempre respeitadas, e respeitadas nos nossos corpos, o tempo e os sonhos das mulheres, que a fertilização assistida ela deixe de ser um tabu e passe a ser uma ferramenta da cidadania. E é por isso que eu queria muito aqui nesse momento, quando eu falei para vocês que eu queria fazer e quebrar de verdade o protocolo, é a primeira vez aqui na Câmara. Eu sempre costumo fazer as minhas orações, mas aqui na Câmara é a primeira vez que eu inicio uma fala pedindo para que todos pudessem fazer uma oração, porque eu sei da importância desse tema, eu sei da importância do cuidar, eu sei da importância da mulher poder gestar, da mulher. Quando eu conversei com a doutora Mariana, com a experiência que tem, dentre todas elas também, mas conversando com a doutora Mariana, com a experiência que ela tem com as mulheres, ela foi me falando como é bom a gente poder ver o resultado das mulheres que conseguem realizar. E quando eu disse que o futuro, a fertilização é futuro, mas ela não pode ser um privilégio apenas para as mulheres que conseguem pagar, é por isso que é aqui que nós iremos construir essas políticas públicas. E eu convido de forma, com o coração repleto de alegria, a minha amiga Ladiodeise Santiago, para vir até aqui, porque eu queria muito que ela pudesse dar uma palavra. E eu disse a ela, olha, Ladiodeise, nada é por acaso. Quem imaginaria que um dia nós estaríamos juntas? E quando eu digo que eu estou emocionada, porque realmente eu estou emocionada, quem imaginaria que nós estaríamos juntas um dia na Câmara Federal, mas para estar discutindo algo que nós pensamos no momento da dor, no momento de sofrimento. Mas era ali que ela conseguia ver tanta esperança. Um dos nossos maiores líderes religiosos, que foi o Papa Francisco, ele disse, a maior capacidade humana, a maior força humana é quando a pessoa consegue passar pelo momento de dor, de sofrimento, mas sem perder a esperança. E foi assim. Ladiodeise é a esperança. E eu sei que aqui sairá esperança para muitas outras mulheres. E eu disse a ela, olha, Ladiodeise, quando esse projeto estiver pronto, quando ele for sancionado pelo presidente Lula, o projeto vai ter o nome Ladiodeise Santiago. Eu acho que é o projeto que vai ter o nome mais difícil aqui dessa Câmara. Então, por isso, com vocês, Ladiodeise Santiago. Vem, amiga. Fica aqui. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento aqui a todas as autoridades presentes, e especialmente aqui na deputada, né, Isa, a excelentíssima deputada Isa Arruda. E, assim, meu coração é só gratidão. Muitas vezes a gente não entende o propósito, né? A gente vai passando por um processo e a gente só vai entendendo o propósito depois. Então, quem sabe daquela conversa, de um momento ali de dor, a gente conseguia também alcançar outras pessoas. E foi assim que nós fizemos. E aí, meu coração é só gratidão, no sentido também aqui de Isa Arruda levar à frente essa pauta com sensibilidade,
com firmeza, com resistência, porque nós sabemos que para construir as políticas públicas a gente precisa de um caminho árduo, muitas vezes. Então, na minha vida, no momento assim mais desafiador, terminando o doutorado, também à frente de uma secretaria de saúde. Na época, eu era secretária de saúde de um município, e aí veio a notícia do câncer, né, na minha vida, e ele não pede licença. E, nesse momento, eu estava fazendo alguns exames para engravidar. E aí foi um choque, porque eu já sabia que aquele sonho inicialmente seria pausado e que muitas vezes a gente associa o câncer à finitude da vida, né, que seria o fim de tudo ali. E aí, graças a Deus e também alguns profissionais, eis o que os médicos muitas vezes fazem na vida da gente, né, são anjos. A gente fala também que é uma extensão dos discípulos de Deus, muitas vezes, porque fui bem orientada. Na época, a gente não consegue lembrar de nada, a gente não consegue planejar nada, a gente só acha que vai morrer, e ali acabou. Então, eu tive a graça, né, e, na verdade, o tesouro que Deus planejou, no sentido de colocar bons profissionais também. Então, tive uma mastologista, doutora Nancy, a qual eu tenho toda uma gratidão, e o meu oncologista, doutor Pedro Freire, que fizeram com que esse meu desejo ele não fosse enterrado. E ali ele disse, calma, que quem vai organizar, planejar agora a sua vida também, eu vou fazer parte do processo. E ali a gente sabia que era caro, né? A gente também tem um custo para isso. Então, eu consegui realizar. E, nesse dia, eu senti a necessidade de ter uma extensão desse meu desejo, né, sendo partilhado com alguém que estivesse de frente e que pudesse construir algo para a sociedade, no sentido ali do âmbito do SUS. Eu, uma apaixonada pelo SUS, estava à frente de uma secretaria de saúde, então eu senti na pele, né, tudo aquilo que está faltando ainda, tudo aquilo que a gente precisa construir, tudo aquilo que a gente precisa alcançar, vidas que a gente precisa também alcançar, e também o que os profissionais de saúde também precisam para alcançar esse momento. E eu resolvi partilhar com Isa, de madrugada, né? E no meu momento lá do fundo do poço, porque literalmente é isso, o paciente oncológico ele vai lá no fundo do poço, encontra uma cordinha e consegue sair de lá, né? Então, eu fui muito bem recebida com esse tipo de informação. Foi praticamente um pedido de socorro, pensando em outras mulheres, porque essa construção é isso, né, com coletivo, mas a gente está aí, mulheres trazendo pautas para as mulheres, precisa ser muito bem evidenciado, mas nesse dia Isa acolheu e a gente vai correr. Então, eu queria agradecer também aqui a toda a equipe. Brincamos muito com relação ao nome, porque o meu nome tem 2 Ys, parece até um nome de remédio. Mas aí ela disse, a gente vai levar à frente. Então, assim, a minha gratidão, sabe, que o câncer não é o fim. Nisso, quando tanto minha mastologista quanto meu oncologista falou, eles sempre diziam, tem vida após o câncer, espera mais um pouquinho. Então, a minha cirurgia, eu fiz 16 sessões de quimioterapia, perdi todos os meus cabelos, naquele momento foi o renascimento, né? Fiz também retirada de mama, fiz a radioterapia, e também, antes de tudo isso, deu tempo de fazer a coleta de óvulos. Então, aquilo que para mim naquele dia tinha sido o fim, na verdade, foi o começo de um sonho. Então, eu queria aqui deixar enfatizado que nós somos hoje a geração de maior sobreviventes de câncer. Então, as pesquisas precisam avançar, os sonhos precisam continuar. Decidi fazer uma segunda graduação, depois que eu vi que a vida ali também existia, né? Então, assim, eu comecei recentemente. E, assim, eu acho que nessa vida, realmente, a gente está aqui para ajudar as pessoas, né? Estamos aqui no ambiente onde as maiores decisões são daqui, desse espaço. Então, as maiores decisões, as decisões com muita firmeza e também com muita sensibilidade. E aqui eu queria agradecer porque Isa fez com que o meu sonho também não fosse engavetado, mas o de sonho de outras pessoas também, que a gente consiga alcançar.
e que existe vida após o câncer. Eu espero que a gente consiga realmente levar isso à frente e, sobretudo, que a gente consiga ajudar mais pessoas e que a gente consiga também trazer esperança, porque há muita vida depois de um tratamento oncológico e cá estou, né, dizendo que eis que Deus faz nova todas as coisas, porque é a nossa esperança também espiritual, mental e emocional. Então, assim, eu só tenho a agradecer e espero que tenhamos êxito nos próximos dias. Muito obrigada. Muito bem. Dando continuidade à programação, teremos exposições fundamentais que abordarão temas centrais sobre o planejamento reprodutivo e autonomia da mulher. Convidamos à frente a doutora Renata de Souza Reis, que tratará o tema Avanços na Saúde da Mulher na Atual Gestão. Doutora, a senhora tem 10 minutos. Olá, boa tarde. Cumprimento a deputada Isa Arruda, em nome dela, todos os meus companheiros e companheiras de dispositivo, a todas as pessoas aqui presentes, é um prazer estar aqui com vocês. Como o tempo é breve, vou ser otimizada aqui na minha fala. Eu queria começar lembrando que em 2024 a gente comemorou 20 anos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres, política esta que foi concebida, construída, implementada na forja e na luta dos movimentos das mulheres, que começou muito antes, ainda 40 anos atrás, quando a gente instituiu o PAISME, o Programa de Atenção Integral à Saúde das Mulheres, que naquela época foi absolutamente inovador por tratar da saúde para além do ciclo gravídico puerperal, porque nem mesmo o direito ao planejamento reprodutivo era visto sob esse enfoque da garantia de direitos, senão por mais uma forma de controle sobre os nossos corpos, chamado controle de natalidade. A evolução do conhecimento nos leva ao ponto de chamar direitos sexuais e direitos reprodutivos de direitos humanos, especialmente na Conferência do Cairo de Populações, que aconteceu em 1994. Nós, lá na Saúde das Mulheres, nos autoimpomos uma tarefa de revisitar a política, de fazer um novo movimento de escuta de movimentos sociais, de gestoras e gestores dos diversos serviços desse Brasil afora, desse Sistema Único de Saúde, cuja gestão é tripartite, compartilhada entre o governo federal, estados e municípios, e temos o sonho, né, de entregar uma política atualizada, com visibilidade para velhas sujeitas que sempre existiram nas entrelinhas, né, companheira? E que precisam estar explícitas ainda mais no corpo da política. Seguimos nesse Brasil absolutamente desigual, com iniquidades atrozes, tanto loco-regionais quanto étnico-raciais. Aqui faço questão de frisar que ou a gente olha nos olhos do constrangimento que o sexismo e o racismo nos provoca, ou a gente não avança em termos de garantia de direitos enquanto formuladoras das políticas públicas. Precisamos olhar que as mulheres negras desse país, e indígenas especialmente, sofrem muito mais de todas as mazelas que a gente consiga descrever em termos de avaliação dos dados de saúde pública do nosso país, desde acesso ao planejamento reprodutivo, cuidado pré-natal, morte materna, câncer de colo do útero, e assim eu poderia ficar aqui descrevendo por muito tempo. Nós temos essa consciência e temos enfrentado com coragem esse debate, provocando o desconforto que é necessário para que a gente avance. As mulheres seguem estando no centro, elas devem estar desde sempre, e nós nos comprometemos em colocá-las nesse lugar que é delas por direito, que é o centro do cuidado, protagonistas de sua vida, autônomas em suas escolhas, verdadeiramente. Em termos de planejamento reprodutivo, o Sistema Único de Saúde fez uma escolha, né, que o governo federal incorporou no componente básico da assistência farmacêutica,
com o compromisso de aquisição e distribuição centralizada pelo Ministério da Saúde de contraceptivos. Então, os orais, né, os injetáveis, o próprio dispositivo intrauterino com cobre. Então, desde 2005, isso é feito de forma centralizada, no intuito de não haver interrupções. Porque, apesar do Estado ser laico, né, deputada, a gente sabe que muitos tipos de fundamentalismos atravessam os direitos das mulheres a decidir sobre a sua vida reprodutiva e acessar a contracepção. E a gente sempre faz questão de frisar que não existe nenhum método contraceptivo que interrompa uma gravidez. Todos eles impedem que a fecundação ocorra, não provocando a interrupção de nenhum processo que tenha iniciado após a fecundação. E se gestações acontecem na vigência de uso de métodos contraceptivos, é porque todos eles falham, não há nenhum 100% seguro, nem mesmo abstinência sexual, já que nós, mulheres, estamos constantemente com medo de sermos violentadas. Nesse contexto, acho que 2 destaques são importantes. O primeiro é que, no início de 2023, há uma correção de rota no Ministério da Saúde no que diz respeito a categorias profissionais que estão legitimamente reconhecidas e tecnicamente habilitadas para as ações de saúde sexual e saúde reprodutiva. Então, desde 2023, a gente tem percebido um aumento de 58% no número de procedimentos de inserção de DIU na atenção primária desse país, na maioria das vezes pela categoria de enfermagem, que tem respaldo técnico e legal para esse exercício, e que tem uma fiscalização e uma normativa do seu conselho com uma curva de exigência de aprendizado bastante rigorosa, né, para uma enfermeira ou enfermeiro ser considerado habilitada para a inserção de DIU, precisa comprovar que recebeu o treinamento teórico e prático e conseguiu inserir de forma supervisionada 20 inserções. Esse tipo de exigência não existe para a categoria médica. Seguimos avançando, temos uma parceria com o Fundo de População das Nações Unidas, o UNFPA, com Centro de Referência em LARC, que são os contraceptivos reversíveis de longa ação, já em 6 estados do Brasil, com perspectiva de ampliação. E, mais recentemente, acho que os senhores e as senhoras devem ter acompanhado as discussões que estão acontecendo no âmbito da CONITEC, da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, a respeito da viabilidade de incorporação do implante subdérmico de etonogestrel, que é um outro contraceptivo reversível de longa ação, hormonal, com uma adesão muito bacana, uma taxa de continuidade muito interessante, quando essa oferta é feita num contexto de uma equipe verdadeiramente qualificada para a oferta, para a educação em saúde e para manejo de efeitos adversos. E temos, assim, a perspectiva concreta de ter esse avanço ainda mais significativo, né, na garantia dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos, que não é só uma questão, é também uma questão de evidência científica, é uma questão de reduzir morte materna, é a medida isolada mais eficaz para reduzir morte materna, é a oferta de contracepção eficiente, é uma medida de redução de iniquidade, de reduzir gestação na adolescência, de garantir direitos às mulheres, porque todas nós temos esse direito, né? O que tem condicionalidades são os programas de transferência de renda, mas os direitos sexuais e os direitos reprodutivos estão previstos na Constituição Federal e um monte de tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Então, eu espero que a gente consiga ter essa notícia positiva para dar para vocês. Claro que as decisões de incorporação de novas tecnologias no Sistema Único de Saúde dependem da solução de uma equação complexa, né, de disponibilidade orçamentária e custo-efetividade da tecnologia. Seguimos lá fazendo nossa parte técnica. Acho que é importante frisar a instituição da Rede Aline, em setembro de 2024, e já encaminhando para o encerramento da minha fala, que já me sinalizaram que eu preciso acabar. A Rede Aline faz referência a Aline Pimentel, uma mulher negra que foi vítima de morte materna na Baixada Fluminense aos 28 anos de idade, mais uma mulher preta, pobre, periférica, que deixou sua filha Alice órfã aos 5 anos de idade, e foi Alice, sua filha, que nos permitiu
usar o nome de sua mãe na rede, a quem eu sempre faço questão de agradecer publicamente. E ao nomear a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil como Rede Aline, o Brasil reafirma o compromisso em combater as iniquidades que são históricas e garantir os direitos das mulheres desde o planejamento reprodutivo até o pós-parto. E não estou falando só de reduzir morte materna, porque isso é o mínimo básico necessário da decência. Estou falando de que as mulheres possam se exercer livremente, autonomamente, terem sonhos e realizarem sonhos de acordo com as suas próprias decisões. E assim eu encerro e me coloco à disposição para qualquer outra contribuição. Muito obrigada. Agradecemos a doutora Renata de Souza Reis. Neste momento, convidamos a doutora Milena Brito, com o tema A Jornada da Mulher no Brasil na busca do cuidado integral. Boa tarde a todos e a todas, agradeço o meu nome. Vou adiantar, porque o meu tempo é muito curto. Bom, eu gostaria hoje, eu vou mudar um pouquinho o foco da população, que não deixa de ser uma população também extremamente especial e que devemos, Renata já me ajudou muito aqui na minha fala anteriormente. Eu gostaria de saber se vocês têm ideia de quantas meninas deram à luz nesse país hoje. Estão dando à luz nesse país hoje. Alguém tem alguma ideia desse número? 1000. Olha, alguém sabe disso. Exatamente. Hoje, nesse país, 1000 adolescentes vão dar à luz. Em cada 30 minutos, a gente tem uma menina de 10 a 14 anos parindo nesse país. Imagine, nós todos sabemos a consequência dessa gestação nessa idade. Não é só entre adolescentes. Eu puxei para adolescentes, né, assim como Renata também, porque é um grupo que nos preocupa. Gravidez na adolescência é, sim, um problema de saúde pública que nós precisamos agir nele. Tá? A questão de gestação não planejada não é só nas adolescentes, mas da metade das mulheres desse país engravidam sem planejar. E esses dados, eu sempre reforço que são das mulheres que deram à luz. A gente não sabe quantas ainda foram para abortos clandestinos, porque a gente realmente não tem como ter acesso a esses dados. E dessas, 30%, gente, não queria o filho. São aquelas mulheres que não vão fazer pré-natal, que vão abandonar a criança no lixo, que vão abandonar a criança na maternidade. E a gente realmente, deputada, precisa olhar também para essas pessoas. Já foi dito aqui para a Renata, muito bem, a gente tem na Constituição, desde 96, o direito assegurado pelo SUS à concepção e contracepção e de todas as tecnologias envolvendo esses dois momentos da vida da mulher assegurados pela nossa Constituição Federal. Temos contraceptivos? Temos. Pílula, injeção, DIU de cobre, único LARC, disponível no SUS. Só qual é o grande problema desse país? A maioria das mulheres, ao longo dos anos, isso se perpetua até hoje, utilizam pílula contraceptiva. Vejam que o uso de DIU é por menos de 2% da população. Temos subido, Renata, mas ainda estamos muito aquém do que a gente precisaria estar. Né? E o que são LARCs? Tá? LARCs, no Brasil, nós temos 3 representações deles. O DIU de cobre, que é disponível pelo Sistema Único de Saúde, o DIU hormonal e o implante de etanogestrel. Os dois são disponíveis em alguns municípios com programas locais específicos. Eu vou citar alguns aqui ao final da aula. Qual é a grande diferença desses métodos e por que a gente vai falar deles? Porque vejam aqui que não existe diferença de eficácia entre eles. Entre o uso típico, que é aquele uso nosso, né, que a gente vai para um plantão e esquece, a gente faz uma viagem, esquece a pílula, esquece o dia de tomar a injeção e, consequentemente, acontece uma gravidez não planejada. Já os métodos de elongação, eles não são usuários dependentes. Então, a eficácia dele é mantida independente da ação da mulher. Então, ela use direito ou não use direito, o implante está lá, o DIU está lá, ele está lá funcionando. Tá? Então, essa é a grande vantagem. Vejam que a eficácia deles é similar aos métodos definitivos. E permite à mulher, em uma mudança de planos, engravidar lá na frente. E qual o problema das gestações não planejadas? Eu não vou me ater muito a isso. Essa mulher vai ter baixa adesão ao pré-natal, maior risco de prematuridade. Essa criança, maior risco também de prematuridade, de complicações, de infecções. E, consequentemente, esse binômio tem maior risco de abandono, violência e baixo acesso à saúde e à educação. A gente tem esse dado aqui, mostrando que 75% das meninas entre 15 e 17 anos que têm um filho pararam de estudar.
Isso é muito grave. Tá? A gente precisa olhar. O que acontece, gente? Ela não estuda, ela vai ter uma baixa qualificação, vai ter um sobreemprego ali qualquer e vai se perpetuar o ciclo de pobreza naquela família. A gente reduz a expectativa de futuro para essa mulher, para essa menina, né? Ainda no caso. Tá? Isso aqui, de azul, desculpe, são taxas do estudo americano e de vermelho são dados nacionais. Ops, não, ao contrário, desculpe, está errado. De azul são os dados nacionais americanos e de vermelho os dados do estudo Choice. O que foi o estudo Choice? Eles pegaram, orientaram todas as mulheres, né, como a Renata falou, a gente precisa de uma adequada orientação, tiraram o custo e falou, ó, você usa o que você quiser. Claro, dentro dela poder utilizar o método ou não. E o que é que se observou? As taxas das mulheres, das adolescentes, que tiveram a oportunidade de usar os métodos de elongação, e a maioria delas optaram pelos métodos de elongação, porque a adolescente não quer engravidar, gente. Pouquíssimas adolescentes querem engravidar, e as que querem engravidar, a gente sabe que elas vivem um contexto muito familiar, que elas precisam ser daquele contexto, porque está ruim demais, tá? Para poder ser melhor lá em outro contexto. Tá? Então, mas a gente sabe que quase 90% das adolescentes elas não queriam engravidar naquele momento. Tá? Então, vejam como a gente reduz em até 75% a taxas de aborto, de parto e de gravidez entre adolescentes na hora que eu dou informação e retiro o custo dos métodos contraceptivos de elongação. Para aumentar a prosperidade do nosso país, do nosso estado lá de Pernambuco, da Bahia, do Pará, né, de todos os lugares, é preciso que a gente faça investimento em opções contraceptivas. Renata já falou aqui, eu vou reforçar, não existe nada mais barato e mais rápido da gente ver resultado, viu, deputada? Nada mais barato da gente ver resultado do que a gente ofertar contraceptivo. E não sou eu que estou dizendo isso, tá? São dados de outros países e de algumas cidades. Cada dólar investido em serviço de saúde reprodutiva, existe uma economia de 2,2 dólares. Se a gente considerar as meninas que pariram nesse país, se elas adiassem a gestação para após os 20 anos, para após concluir o seu ensino básico, a gente teria um incremento de mais de 3 bilhões nesse país. Vou citar 2 exemplos aqui para a gente entender, né, eu gostaria mesmo de sensibilizar. Um país com planejamento reprodutivo deficiente, as mulheres morrem nesse país por quê? Morrem porque tem hipertensão, né, Renata? Hemorragia pós-parto, infecção e aborto. Elas morrem. É por isso que as mulheres morrem. E, consequentemente, elas morrem em idade reprodutiva, na nossa idade mais produtiva de trabalho. O que é que acontece com o PIB desse país? Ele vai ter uma força de trabalho que não é capacitada. Ele vai ter uma redução do seu PIB. Por outro lado, o país que oferta um planejamento reprodutivo adequado, aquela mulher que é hipertensa, ela consegue planejar sua gravidez quando a hipertensão dela está controlada. Aquela mulher que tem lúpus, ela consegue quando o lúpus está controlado. Tá? Enfim, isso vale para todas as patologias e o desejo também, do momento que ela queira engravidar. Consequentemente, esse país tem mais força de trabalho, o PIB desse país vai aumentar. Eu vou citar agora, rapidamente, alguns exemplos de oferta contraceptiva que aconteceram no Brasil. Então, a realidade está aqui do lado. Muito orgulho em dizer que eu participei, junto com a professora Carolina Salles, professor Rui, da USP de Ribeirão, nós iniciamos a primeira cidade que implementou os métodos de elongação, além do DIU de cobre, o DIU hormonal e o implante, foi a cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Em 2010, nós começamos. Na época, a gente conseguia 10 implantes apenas para mulheres que viviam com HIV, através de verba desse projeto, né, das pacientes que viviam com HIV. E, na época, a gente começou a movimentar, a gente começou a inserir, foi o primeiro estudo do mundo publicado, onde nós inserimos o implante também no pós-parto imediato, e, desde então, isso foi ganhando, né, uma amplitude nacional e internacional, e, atualmente, a cidade de Ribeirão Preto tem critérios, tá? Infelizmente, não tem como ser para todas as mulheres, era o ideal, mas existe um limite de verba,
Tá? Então, esses são os critérios da cidade de Ribeirão Preto atualmente. E vamos ver os resultados. Então, de 2012, foi quando realmente o programa começou a ter mais implantes e mais dias hormonais lá. De 2012 a 2013, vamos focar... Eu falei que a gente começou com mulheres que viviam com HIV, né? E depois, na sequência, entraram as adolescentes. O que é que aconteceu nessa cidade? Ribeirão Preto teve uma redução de 60% dos partos em adolescentes, enquanto e apenas 5,4% dos partos acontecem em adolescentes nessa cidade. Então, são dados que estão aí, tá? Claros. E o Brasil? O Brasil teve uma redução de 46%. A gente reduziu, sim, mas a gente precisa reduzir muito mais. Tá? E aqui a taxa, em cima a taxa do Brasil, embaixo a taxa de Ribeirão, tá? Em relação a partos em adolescentes. Então, vejam que como foi importante e como a gente consegue ver rapidamente esse resultado. Talvez na próxima gestão das senhoras a gente já conseguisse ver esse resultado. E as mulheres que vivem com HIV, esse resultado é lindo, né, de se mostrar. Ribeirão Preto teve uma redução de 63% dos partos em mulheres que vivem com HIV, enquanto nesse país houve um incremento dos partos nessas mulheres. E hoje, claro que não foi só a oferta contraceptiva, existiram outras políticas nessa cidade, mas hoje não existe mais casos de transmissão vertical em Ribeirão Preto. Então, queremos que todo o nosso país chegue nesse patamar. Isso é possível, isso não é caro. Isso é muito mais barato do que certas políticas que vêm sendo feitas. Não é só Ribeirão Preto. Hoje, a cidade de São Paulo já tem uma lei. Em São Paulo, eles adquirem em torno de 50 mil implantes. São Paulo, a população é diferente. A prioridade de São Paulo são pessoas em situação de vulnerabilidade, tá certo? E eu trouxe o exemplo de Salvador, que depois de 10 anos tentando, a gente conseguiu implementar também na prefeitura, e também nessa cidade a prioridade são pessoas em situação de vulnerabilidade. Como mensagens finais, tá vendo? Cumpri meu tempo certinho. Eu gostaria de deixar aqui mulheres e meninas e pessoas com útero, tá? A gente não abordou aqui homens trans, mas é uma população que também é vulnerável. Em alguns municípios, essa população também está incluída nos projetos, nos programas. Essas pessoas têm o direito de planejar o melhor momento para gestarem. Essas pessoas precisam ter um planejamento reprodutivo. Todas nós precisamos. Tá? As adolescentes precisam concluir o ensino médio, gente. As meninas precisam estudar. Precisam. A gente precisa fazer alguma coisa por essas meninas. Não dá para a gente continuar como o terceiro país no mundo que mais pare adolescente. É um ranking triste que nós estamos há alguns anos. Precisamos reduzir mortalidade neonatal e materna. A Renata já me antecedeu, eu não falei de mortalidade materna, mas contracepção é a forma mais barata e mais rápida de se reduzir morte materna, porque se a mulher engravida quando ela quer, ela não vai morrer. Assim, a chance dela morrer é muito menor, né? Enfim, portanto, precisamos trabalhar com estratégias que são custo-efetivas e parar de investir no que nós já sabemos que não funciona. Passou da hora desse país investir em planejamento reprodutivo para colhermos realmente melhores resultados de saúde. Eu também estou na sequência para qualquer esclarecimento. Obrigada a todos e todas pela atenção. Registramos e agradecemos a presença da senhora Priscila Costa neste ato representando o governo do estado do Goiás. Também a doutora Isabela Zanin e a doutora Angélica Menezes, marcando presença aqui no nosso evento. Nosso muito obrigado. Uma salva de palmas, por gentileza. Convidamos neste momento o doutor Rui Alberto Ferriani, que abordará o tema Reprodução Assistida no Brasil, Realidade e Dificuldades de Acesso. Bom, boa tarde. É
um prazer estar aqui, eu agradeço ao Instituto, à Frente Parlamentar. Essa é um momento também de uma certa emoção, que eu me apresento, e Ribeirão hoje está em alta aqui, porque nós realmente pensamos em planejamento reprodutivo de todos os lados, né? Contracepção, concepção, e eu coordenei aí o primeiro centro de reprodução assistida do Brasil em 1990. E desde então, nunca interrompemos nossas atividades e continuamos, já temos mais de 4.000 crianças nascidas no HC de Ribeirão, às custas de muito esforço, muita resiliência, e isso é a luta que a gente vem fazendo. Já estive aqui nessa casa antes, para tentar sensibilizar as pessoas. E a gente vê, quando vê deputadas assim, sensibilizadas por problemas como o da oncopreservação e a infertilidade em si, isso é o que vai realmente motivar as coisas. Eu estou numa minoria completa aqui, e eu acho isso ótimo, né? E nós todos temos um bem comum, que é cuidar da metade mais bonita da população, sem viés nenhum em relação a isso, né? Mas a grande liberdade feminina aconteceu a partir de 1900. Foram 2 eventos científicos que mudaram a história da liberdade feminina, que foi a desvinculação de reprodução e sexo. Em 1961, com a pílula anticoncepcional. Em 1978, com a fertilização in vitro. A Louise Brown, em 78, que nasceu lá em Cambridge, onde eu tive a oportunidade de fazer o meu pós-doutorado. E foi o único Nobel na área de medicina, o Bob Edwards, na área de ginecologia de reprodução. Tal é o impacto dessa questão. E, a partir daí, nós temos todas as ferramentas contraceptivas e conceptivas para cuidar realmente do planejamento reprodutivo. Esse realmente foi um fato marcante. Então, nós até teve um filme recente aí da história lá do Patrick e do Bob em Cambridge, que era uma mulher com laqueadura, né, tubária, que é um problema tubário, mas hoje aumentou muito. As doações de óvulos, os fatores masculinos, útero de substituição. Esta situação, que vai ser comentada pela Mariana, é fundamental. Nós temos toda hora gente chegando com questão de ter que postergar aí, ou congelar os seus óvulos para ter a situação da fertilidade futura. E um outro ponto que não tem sido muito falado, e a gente que está num hospital terciário como o HC, é a possibilidade de fazer diagnósticos genéticos antes de implantar o útero, o embrião. E isso é fundamental, isso é uma questão que já está no mundo inteiro, e isso tem a ver com custo-benefício, porque várias doenças raras hoje, que o SUS tem que pagar o tratamento caríssimo de doenças raras, elas podem ser evitadas com diagnóstico genético pré-implantacional, com a fertilização in vitro. E diversas famílias, então, foram criadas a partir desse movimento da fertilização in vitro. Mas nós temos, então, desafios. O desafio é básico, reconhecer a infertilidade como doença, gente. Ela é uma doença como qualquer outra doença, mas existe esse estigma de que ela é uma doença de rico. Por quê? Porque os ricos que têm acesso à doença. Então, esse é o outro problema. O principal problema é o acesso ao tratamento. Temos outros problemas. Prevenção é fundamental num país como o nosso, e se falou muito na prevenção da infertilidade também. Fazer procedimentos custo-benefício e dar suporte emocional a essas mulheres e várias questões éticas e culturais que o assunto envolve. Mas o que eu quero focar mesmo é nessas duas questões. Infertilidade é uma doença que acomete 1 em cada 6 pessoas. É muito prevalente essa situação. E os impactos são devastadores. Equivale a ter, do ponto de vista, vários estudos mostram que, do ponto de vista emocional, a dor sentida é semelhante à dor oncológica que a Mariana vai comentar. Por quê? Porque falta saúde, falta bem-estar biopsicossocial, que é o conceito de saúde, que é ter a possibilidade de ter o filho na hora que quer. Esse é o ponto.
e essas consequências são mais claras nos países pobres, e a própria OMS, então, reconheceu, nós temos no Brasil CID de infertilidade, vários sentimentos relacionados, tragédias pessoais. Quem já teve situações de infertilidade no meio sabe que elas têm vergonha de ter uma doença. Ninguém reclama de falar que tem diabetes, que tem artrite, que tem, mas infertilidade, e é o que eu falo, os terceiro setor, na nossa área de infertilidade, muitas vezes não aparece muito, porque as mulheres não gostam de se expor muito a essa questão. Eu já participei aqui em momentos com o terceiro setor junto na endometriose, que é uma situação que acomete muito a fertilidade também. Mas, sem dúvida, nós precisamos de todos esses agentes na história. Os direitos reprodutivos, então, é um direito de todo ser. Saúde física e mental. E todo mundo teria o direito de decidir quando e como ter os seus filhos. E essa infertilidade, portanto, já foi comentado, acho que pela Renata, né? Direitos humanos essenciais. Quando se fala em direitos reprodutivos, nós estamos falando de direitos humanos. É muito ligada a essa questão. E aqui, então, vejam, no clássico conceito que todo mundo tem, existe uma doença. Ah, tem um tratamento? Tem. Então, vamos tratar. Isso acontece, gente, com várias das doenças que vocês sabem. Tem diabetes, tem uma cirurgia cardíaca, você vai fazer, você vai tratar. Então, no caso da infertilidade, é uma doença. Existe tratamento? Sim, consagrado. Está ali. Então, nós temos que tratar. Então, quando a gente fala na fertilização in vitro, nós temos hoje um número mundial completamente crescente. Mais de 12 milhões de crianças já nasceram. Existem alguns países que 5 a 6% dos nascimentos são decorrentes de fertilização in vitro, como os países escandinavos. Então, ela já está incorporada no dia a dia, tá? E já é uma projeção de um número muito maior. Esses são os dados, a técnica está aí. Então, o que falta para fechar essa equação? Falta acesso ao tratamento. É esse que falta. Agora, quando se fala, a questão é econômica, e é sim econômica, eu reconheço isso, mas o custo de diversas outras doenças custeadas pelo Ministério, pelo SUS, é muitas vezes muito maior do que o custo da infertilidade. Então, é uma questão de assumir que ela é uma doença como as outras e que ela tem que entrar num orçamento para ser custeada, para que o acesso se amplie. Porque se o SUS reconhece, e aí eu falo ao nosso ministério, que eu já estive várias vezes aqui, a saúde suplementar também vai reconhecer, ela vai no vácuo. É esse que é o ponto. E, então, o acesso passa, né? E o direito humano, esse é um trabalho recente, mostrando que eles têm que estar equilibrado com outras necessidades sociais. E aí está aí a lei, quer dizer, a lei está aí, está clara, ela falava de 96, né, o planejamento familiar, direito de todo cidadão, e ela está muito clara, concepção e anticoncepção. Recentemente isso foi discutido pela Agência Nacional de Saúde, e aí falou, não, vale planejamento, só que é só anticoncepção, não é concepção. Não existe, são dois lados da mesma moeda, essa história. Mas, por uma questão econômica, coloca-se essa situação. E a lei já falava, então, o livre exercício do planejamento por entidades públicas e privadas, filantrópicas ou não. Esse é o ponto. Então, nós tivemos, eu participei aqui em 2005, no Ministério da Saúde, dessa portaria, que instituía, e essa portaria começou com o grupo dos soro-discordantes, na época, nós participamos, se estabeleceu todo um programa de reprodução assistida no âmbito do SUS no país, atendendo a equidade regional e diversos níveis primário, secundário e terciário. Essa portaria foi regulamentada em julho de 2005, posteriormente ela foi suspensa, e na época foi suspensa por um ex-aluno nosso, o ministro da Fazenda, o Palocci. Só que aí ele era da Fazenda, ele não era da Medicina, ele foi aluno nosso lá, e ele
olhou o lado econômico e, infelizmente, teve que revogar essa portaria de 2005. Vejam quanto tempo atrás. Portanto, existem outras atividades aí, a Rede Cegonha, né? E o SUS, a única vez que ele implantou, deu um apoio direto aos serviços públicos, foi aí em 2012, quando, para 10 centros, ele concedeu um valor de 1 milhão a 1,5 milhão para esses centros. O que nós temos de centros públicos no Brasil? Esse era um gráfico de 2017, com 13 centros, e hoje nós temos 10 centros públicos, e vejam que existe uma diferença regional muito grande, muito mais concentrado no Sudeste, com longo tempo de encaminhamento e, portanto, o acesso é muito pequeno. 4,6% dos ciclos são feitos por serviço público. Então, quando você dá uma notícia para um casal infértil que ele tem um tratamento, opa, esperança. Tem dinheiro? Vou fazer. Não tem dinheiro? Você acabou de dar um testemunho disso. Você vai entrar numa fila que muitas vezes você não vai conseguir. Isso é iniquidade, é uma injustiça social que nós vivemos. O Brasil tem um potencial muito grande de aumentar o tratamento. O custo de uma FIV para a pessoa individual é muito caro em diversos países. Eu cito apenas essa ideia de dar despesas catastróficas. Então, o que nós precisamos é de melhor acessibilidade, com políticas públicas, sim. As entidades civis e governos, primeiro, para aceitar o diagnóstico de infertilidade. O tratamento não conflita com política de saúde, pelo contrário, é direito humano individual, e os programas devem ser estabelecidos. Para ampliar, nós precisamos de financiamento público e privado de ambos os serviços públicos e saúde suplementar. E nós temos as entidades como o CFM apoiando, tem uma resolução que apoia a fertilização. Está tudo reconhecido. É só uma questão, então, que a gente tem um documento, já entregou ao Ministério, que nós recomendamos as estratégias claras de prevenção, evitar a desigualdade de acesso. A gente tenta diminuir custo, ficar mais amigável o tratamento, mas atingir o maior número de pacientes. O nosso número está muito pequeno diante da necessidade. 4,6% de acesso público, deputado. Eu espero também vir aqui comemorar com a senhora esse acesso, porque são 35 anos que eu estou nessa batalha aí, e eu quero ouvir isso ainda na minha vida ativa. Tá? Muito obrigado a vocês. Registramos e agradecemos a presença da senhora Josilene Lúcia dos Santos, do Ministério das Mulheres, doutor Cassiano Viana, presidente da Câmara de Comércio Brasil, Cazaquistão, também presentes conosco. Uma salva de palmas, por gentileza. Convidamos, neste momento, a doutora Mariana Correia Nunes para falar sobre o tema Preservação da Fertilidade Oncológica no SUS, uma proposta de justiça produtiva para pacientes com câncer no Brasil. Inicialmente, queria agradecer o convite do Instituto Ação Responsável, da Frente Parlamentar, em nome da excelentíssima deputada Isa Arruda, em nome da qual cumprimento todas as autoridades presentes nesse auditório. Eu vou falar um pouco sobre a oncopreservação, né, que é a preservação da fertilidade nas pacientes oncológicas. E eu queria abrir um parênteses aqui em homenagem à Ládia Deise, escutei seu depoimento, e eu queria lhe dizer que eu tenho uma experiência familiar de cura do câncer. Minha mãe, ela é sobrevivente do câncer, ela teve um câncer de mama aos 49 anos e foi curada. Ela viu a filha passar no vestibular de medicina, ela viu a filha se formar, eu até me emociono. Ela viu a filha casar e ela viu a filha ter filhos e conhecer os seus netos. Então, existe, sim, vida e qualidade de vida após a cura do câncer. Então, vamos lá. O câncer hoje é o principal problema de saúde pública no mundo, né? A população tem envelhecido e é consequência do envelhecimento, né? O surgimento do câncer.
Além disso, a gente sabe que o estilo de vida da população moderna, né, com a alimentação, com a poluição, enfim, com os hábitos de sedentarismo, são fatores de risco para o aumento da prevalência dessa doença. Tá? Então, o câncer ele realmente tem nos desafiado. Eu trago aqui dados do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, são dados de 2023, onde vocês podem ver, né, o câncer de mama liderando aí o ranking como o câncer mais prevalente no público feminino. Só no ano de 2023, nós tivemos mais de 73 mil novos casos aqui no país de câncer de mama. Tá? Mas, em paralelo a esse avanço da doença, a medicina também tem avançado e novos exames para diagnóstico precoce da doença têm surgido, novas terapêuticas também têm sido descobertas e a cura do câncer hoje ela é uma realidade. Tá? Em paralelo a isso, a gente tem também uma mudança no perfil sociodemográfico do país, enfim, do mundo todo. As mulheres elas têm adiado a maternidade. Então, aqui no nosso país, os últimos dados publicados pelo IBGE, eles colocam ali que nos últimos 22 anos, as mulheres têm deixado para ter filho depois dos 30 anos, aí entre os 30 e os 39 anos de idade. E isso faz com que a gente tenha aí uma interseção de mulheres que ainda não iniciaram o seu planejamento reprodutivo, ou seja, ainda não são mães, e que acabam recebendo o diagnóstico do câncer. Mas sabemos que as taxas de cura elas têm aumentado e isso tem gerado uma demanda muito grande, uma procura enorme por tratamentos de preservação da fertilidade. Tá? Preservação de fertilidade é sinônimo de construção de família, é sinônimo de oferta de qualidade de vida para os pacientes sobreviventes de câncer. Hoje, só nos Estados Unidos, a gente tem 500 mil de sobreviventes de câncer pediátrico, que é o câncer diagnosticado na infância, e, fora isso, a gente tem milhões de pessoas sobreviventes de câncer no mundo inteiro. Eu trago aqui alguns dados para ilustrar essa situação. Hoje, nós temos 1,3 milhões de mulheres sendo diagnosticadas com câncer durante o seu período de vida reprodutivo. Tá? E 42% dessas mulheres elas vão evoluir com falência ovariana secundária ao tratamento quimioterápico. Isso significa que a quimioterapia ela tem um poder de dano irreversível no ovário da mulher. Então, uma parcela dessas mulheres elas vão entrar na menopausa após o tratamento quimioterápico e o restante, que não vai entrar na menopausa, vai ter um dano à população folicular, né, ao estoque de óvulos, tendo comprometimento, então, do seu potencial reprodutivo. E um dado interessante é que 75% dos jovens, né, diagnosticados com câncer, eles manifestam, sim, o desejo de ter filhos. Além disso, uma estatística importante é que 38% das mulheres sobreviventes do câncer, elas têm menos probabilidade de conseguir engravidar depois do diagnóstico. Então, a necessidade do tratamento de preservação de fertilidade, ela nunca foi tão grande no mundo inteiro. A infertilidade ela é a principal sequela a longo prazo do tratamento do câncer. E até 50% das pessoas que passam por esse diagnóstico referem que não foram informadas, que não foram educadas sobre a possibilidade de congelamento de óvulo. Isso é um dado bem preocupante. Falta informação. Eu sempre gosto de colocar essa frase nas minhas aulas. Minha experiência pessoal de consultório é que as pacientes que têm o diagnóstico de infertilidade pós-cura do câncer,
elas relatam que a dor de não poder ser mãe, a dor de não poder construir família, supera a dor do diagnóstico do câncer. Níveis elevados de preocupação reprodutiva são associados com maior probabilidade de desenvolvimento de transtornos depressivos moderados e até grave, que podem até levar ao suicídio. Vários órgãos médicos apoiam e incentivam a preservação da fertilidade. O Conselho Federal de Medicina, ele regulamenta, né, essas técnicas como uma técnica segura. Várias meta-análises, vários estudos científicos, eles apontam que é um tratamento seguro. A preservação de fertilidade, ela não aumenta a recorrência do câncer, ela não aumenta o risco de metástase, que é uma das grandes inseguranças dessas pacientes, e ele pode sim ser ofertado com muita segurança. Hoje nós dispomos de algumas técnicas. A mais conhecida é a criopreservação de óvulos ou oócitos. Também temos a criopreservação de tecido ovariano, que pode ser usado para crianças pré-púberes, que são meninas que ainda não entraram, né, na puberdade e que, às vezes, recebem um diagnóstico de uma leucemia e aí precisam ser submetidas a um tratamento oncológico. E a criopreservação de embrião, que, enfim, ela, no contexto oncológico, ela não é tão utilizada. Eu trouxe para vocês aqui um guideline da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que foi publicado em janeiro desse ano, onde esse órgão ele aconselha fortemente que todos os médicos aconselhem seus pacientes oncológicos a preservar a fertilidade, porque a preservação e a orientação sobre preservação de fertilidade, ela reduz arrependimento e ela reduz insatisfação a longo prazo, além de melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Ela é essencial e ela independe de idade, independe de paridade, de prognóstico do câncer, enfim, de orientação sexual ou de classe socioeconômica do paciente. E ela deve ser indicada assim que a paciente descobre a doença. A preservação oncológica ela é uma urgência dentro da medicina reprodutiva. A paciente que recebe o diagnóstico, ela precisa ter seu tratamento iniciado e terminado dentro de um prazo máximo de 20 a 30 dias, para não comprometer o início da quimioterapia. Então, como o Dr. Rui já falou muito bem, né, eu não vou me prolongar, a infertilidade ela é sim uma doença, tá? E ela é um problema que traz implicações médicas e psicoemocionais, e é uma condição que dificulta o planejamento familiar. Planejamento familiar esse que é um direito do cidadão, né, salvaguardado na Constituição Federal, e que na Lei 9.263, que é a lei que regulamenta, né, o artigo 226 da Constituição, no artigo 9, diz que para o exercício do direito ao planejamento familiar serão oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos. E que as ações de planejamento familiar elas serão exercidas tanto por instituições públicas quanto privadas. Contudo, né, apesar da saúde se constituir um direito do indivíduo, a discussão sobre preservação oncológica da fertilidade no SUS ainda é um tema delicado e pouco discutido, né? Os tratamentos de fertilização e de preservação da fertilidade eles ainda não são universalmente e equitativamente distribuídos. Eu trago aqui a mesma portaria que o Dr. Rui trouxe, falando sobre os 10 centros hoje disponíveis no país e ressaltando que o Nordeste, né, o meu Nordeste, tem apenas um centro, que é o centro da Universidade do Rio Grande do Norte, onde a gente consegue fazer ciclos de fertilização in vitro e oncopreservação. Porém, esse núcleo, esse centro, ele só consegue assistir pacientes do estado do Rio Grande do Norte.
não existe uma regulação entre as secretarias que possam encaminhar uma central de regulação que encaminhe pacientes de outros estados. Então, infelizmente, né, hoje em Pernambuco, nós tínhamos ali um centro em Recife, que era o IMIP, onde eu fui formada, mas desde 2016 ele não atua mais, ele fechou por uma decisão, enfim, política de contenção de gastos. E aí, a perda da fertilidade, para finalizar, né, já foi relatada como um dos grandes efeitos colaterais do tratamento oncológico. E a preservação de fertilidade, ela traz esperança, né? Esperança, que é aquela palavra, a deputada estava aqui usando no discurso dela, que é muito, muito necessária nesse momento de dor do paciente oncológico, né? E como é que a gente consegue avançar nesse cenário? Fortalecendo os centros já existentes no país, né? Aumentando as fontes de recurso, as fontes de financiamento e abrindo novos centros no país, né? Porque preservar a fertilidade é preservar sonhos. E esse é o nosso objetivo hoje. Obrigada, estou à disposição para esclarecimentos. Ouviremos, neste momento, a doutora Ana Clara Carvalho, com o tema Observatório de Planejamento Familiar no Brasil. Boa tarde a todos. Convido Lilian Leandro, também do IPFAM, a falar sobre o observatório comigo. Obrigada, Ana. Boa tarde. Agradeço à deputada federal Renilce Nicodemos, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde das Mulheres, pelo convite à nossa instituição e, em nome de todas, e em nome de quem eu cumprimento a todas as demais autoridades aqui presentes. Doutor Rui, permita-me um comentário à sua fala, bem breve. O senhor falou que cuida da saúde das mulheres e que as mulheres são metade da população. E eu queria complementar dizendo que ela é mãe da outra metade da população. Mas vamos lá, então. É muito prazer. Eu sou a Lilian Leandro. Junto com a Ana Clara, somos fundadoras do Instituto Planejamento Familiar, que é uma organização da sociedade civil. Com muita honra, trouxemos para o nosso Brasil o Observatório do Planejamento Familiar, com a grande missão de organizar e facilitar o acesso aos dados de saúde sexual e reprodutiva no Brasil. O IPFAM, o Instituto Planejamento Familiar, não gera dados. O que a gente faz é reunir, consolidar, sistematizar, simplificar dados de diversas fontes de uma forma que a população consegue compreender mais facilmente. E qual que é o grande objetivo disso? Que mais pessoas possam se apropriar desses dados. E eu estou falando de jornalistas, formadores de políticas públicas, gestores públicos, membros do Poder Judiciário, entre outros. Tudo isso para ampliar a possibilidade de gerar ação diante de cenários concretos de dados reais. Então, com isso, nossa expectativa é que possam haver ações focadas, regionalizadas, a partir do momento do entendimento desses dados em cada município. A gente costuma ver médias nacionais e, muitas vezes, isso nos traz uma certa miopia. Então, o Observatório do Planejamento Familiar possibilita que essa lupa seja colocada e a gente consegue enxergar as disparidades que a gente tem no Brasil. Então, esses dados nos permitem correlações importantes, mas eles requerem uma análise mais sistêmica. Então, por exemplo, alguns municípios têm altos índices de gravidez na adolescência e, por outro lado, eles não reportaram, pelo menos
a partir dos dados disponibilizados pelo SUS, dados de procedimentos relacionados. Um dos estados que tem o maior número de vasectomia com relação à laqueadura também tem o menor número de certidões de nascimento sem o nome do pai. Então, a gente precisa olhar para isso e tentar entender o porquê desses dados. O que efetivamente podemos fazer com esses dados? Então, nossa expectativa, enquanto Instituto Planejamento Familiar, é que esses dados sejam usados para reportagens, para campanhas, para a elaboração de políticas públicas, mas também para o cidadão ir lá cobrar do seu gestor, tentar entender o que pode ser, buscar soluções e tentar entender o que pode ser feito para esse cenário mudar. Então, cobrar seus direitos de acesso também aos métodos contraceptivos. Nosso grande sonho é que o planejamento familiar seja uma prioridade no Brasil, assim como ele é no Instituto Planejamento Familiar. Então, nosso observatório está disponível no nosso site, muito leve, muito claro, muito simples, no www.institutoplanejamentoFamiliar.org.br. Eu vou mostrar, está disponível? Aqueles. Oba! Ai, que ótimo. O passador? Desculpa. Então, bem brevemente, só para vocês terem uma ideia, algumas das nossas consultas. Então, aqui a gente tem dados consolidados por estado. Então, a gente consegue ver todos os municípios, né, dados de desde 2013, alguns dados, né, com a série histórica longa, e a gente consegue ver isso detalhadamente. Além disso, a gente vê procedimentos também consolidados e a gente consegue fazer quebras por idade do paciente, tipo de financiamento, natureza jurídica e também o próprio tipo de procedimento. A gente consegue também visualizar diversas quebras dos métodos contraceptivos, também os nascidos vivos, a mortalidade materna, a mortalidade infantil e a mortalidade materna. E era isso. Brevemente, agora a Ana Clara vai continuar com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Lilian. Então, dando continuidade, a gente foi chamada aqui hoje para falar sobre o observatório. Vocês viram aí que tem dados de gravidez na adolescência, mortalidade materna e infantil, de todos os mais de 5.000 municípios do Brasil, né, dos métodos contraceptivos que são disponibilizados. São dados do DataSUS, como o Lilian trouxe, ou seja, a gente não gera dados, a gente organiza, consolida. Dados de crianças sem registro do pai na certidão de nascimento, que é um número alarmante também no Brasil. Mas a gente nunca perde a oportunidade, sempre que a gente tem um microfone, para pedir, né? Então, por isso, eu vou terminar aqui nossa fala, trazendo os nossos pleitos, aqui aproveitando a presença aqui do Ministério da Saúde, da Câmara dos Deputados, porque a gente acredita que, se o planejamento familiar for uma prioridade para o Brasil, muita coisa muda, né? A doutora Melina trouxe aqui os dados dos impactos na gestação na adolescência, no estudo, etc. Eu peço aqui a deputada Isa que traga esse debate também para o debate da reforma da Previdência. A gente não pode pensar que é só uma questão de que a população está diminuindo e que a população está envelhecendo. Não é só isso. A gente perde, ano a ano, uma força de trabalho enorme das meninas que deixam de estudar e vão para o subemprego, ter emprego sem carteira assinada, elas não pagam o INSS. E elas têm uma vida extremamente comprometida, a vida dela e a vida dos filhos. Então, deputada, todo o debate que tiver sobre reforma da Previdência traga essa crise absurda que a gente tem no nosso país, que é a crise da gravidez na adolescência. Então, para finalizar, trouxemos aqui 5 pleitos. Espero que o Ministério da Saúde ouça atentamente e também aqui essa casa. Prioridade, ações prioritárias para os municípios que reportaram os piores índices.
a gente pede que vocês consultem o Observatório do Planejamento Familiar. Nós temos municípios que, nos últimos 5 anos, não implantaram um DIU, não fizeram uma laqueadura, não fizeram uma vasectomia e não implantaram um implante. 5 anos. Isso não são poucos municípios, isso é mais da metade dos municípios do Brasil. Então, a gente pede que sejam tomadas ações prioritárias para os municípios que têm piores índices de gestação na adolescência, piores índices de mortalidade materna e infantil. E que ações prioritárias seriam essas? Distribuição emergencial direta de insumo, com métodos de longa duração, LARCs, em 30 dias. E isso não é novidade nenhuma. Por quê? Porque a lei em vigor, ela prevê que todos os métodos sejam disponibilizados em 30 dias. Então, que haja ações prioritárias nesses municípios. Implementação de campanhas locais intensivas de conscientização e acolhimento de adolescentes em situação de vulnerabilidade para que a gravidez na adolescência não aconteça. Promover curso de inserção de DIU para os profissionais de saúde nesses 500 municípios. Por quê? Porque não adianta comprar um insumo se não tiver o profissional de saúde para fazer a inserção. Nosso segundo pleito, telemedicina e saúde digital. Então, a gente pede aqui expressamente, encarecidamente, a criação de uma plataforma nacional de telemedicina para atendimento remoto dos adolescentes, porque a vida dos adolescentes hoje acontece prioritariamente no celular. Então, não adianta dizer, mas tem um médico ali no postinho, porque às vezes a menina não quer ir porque a moça do médico é amiga da mãe dela. Então, ela não vai. Então, se estiver no celular, a informação chega, o atendimento médico acontece. Terceiro pleito, ampliação de oferta de métodos contraceptivos. Ano passado, quando estivemos aqui, pedimos ampliação dos LARCs. A gente entende que tudo que está disponível na saúde suplementar tem que estar disponível no SUS, porque não pode ter direito à saúde reprodutiva, saúde sexual reprodutiva, para quem tem dinheiro e para quem não tem. Então, a gente entende que o LARC também tem que estar disponível no SUS. Mas aqui, neste momento, o pleito desse ano é que a contracepção de emergência esteja disponibilizada no programa Farmácia Popular. Já houve um avanço muito grande, reconhecemos, com a disponibilização dos métodos contraceptivos, né, com a pílula anticoncepcional, mas a pílula de emergência ela tem que estar no Brasil inteiro, porque vai ter lugar que vai ter a farmácia e não vai ter o posto. Então, esse é o nosso terceiro pleito. O quarto pleito é a contratação de profissionais qualificados com conhecimento e inserção de métodos de longa duração e realização de procedimentos de esterilização. Recentemente, o Ministério da Saúde anunciou a contratação de 2.000 profissionais, mas é muito importante que esses profissionais tenham conhecimento em relação a isso. Né? Não adianta esse conhecimento estar focado apenas e não somente nos grandes centros urbanos. E, por fim, nós defendemos a criação de uma secretaria, diretoria, qualquer entidade especializada em planejamento familiar, porque hoje muitos desses temas estão tratados dentro da saúde da mulher. E planejamento familiar não é tema relacionado apenas e tão somente à mulher. É responsabilidade e direito do homem e da mulher. Então, enquanto a gente pensa isso só com foco na mulher, né, o CPF, nome da mãe, tudo é nome da mãe, a gente não chama o homem para responsabilidade. E, por isso, a gente tem metade do número de vasectomias comparado com laqueadura. Sendo que a vasectomia é muito mais barata e muito mais simples. Então, a gente tem que mudar essa mentalidade. Planejamento familiar é direito e é dever do homem e da mulher. Então, para finalizar, nós não só cobramos, mas nós também propomos. Nós redigimos um projeto de lei, entregamos ontem à deputada Renilce, que foi o projeto de lei permitindo o saque do FGTS para o tratamento da enfermidade da infertilidade. Infertilidade é doença grave, afeta o corpo, afeta a mente, afeta o espírito, tem que ser tratada, e nós defendemos que o trabalhador possa acessar o FGTS, que é dinheiro dele, né, para constituir a sua família. Então, nós redigimos o projeto de lei, entregamos para a deputada Renilce, que muito brevemente protocolou, já tem número, ela falou, né, na fala inicial, e nós esperamos que esse projeto de lei tenha aí esse regime de tramitação prioritária, atenção prioritária dos parlamentares dessa casa. Então, finalizo agradecendo a todos, agradeço à deputada Isa, à Frente Parlamentar de Saúde da Mulher. Boa tarde. Senhoras e senhores, para as palavras finais, convidamos a doutora Clementina Moreira Alves, presidente do Instituto Brasileiro de Ação Responsável. Ela é mestre e doutora em Economia Socioambiental. Coisa boa foi hoje essa tarde, né? Muito bom. Quero primeiro agradecer pessoalmente a cada um de vocês. Estou dizendo eu enquanto pesquisadora, cidadã
e tão atenta às questões de políticas públicas. E aí agora eu quero agradecer pelo Instituto. O Instituto Brasileiro fica sempre muito honrado pela presença dos senhores e principalmente pelo que aqui nós conseguimos fazer e entregar. Eu chamo isso de revolução. Ainda há pouco eu estava falando, gravando algo, e eu dizia assim, novamente, o Brasil à frente, vanguardista, modernos, temos que falar da saúde da mulher, sim. Amanhã, como já foi dito, é um dia que chama um Dia Internacional da Luta à Saúde da Mulher. Eu gosto muito de chamar um Dia Internacional aos Direitos da Mulher. A gente não tem que lutar, a gente tem que dizer o seguinte, isso nós já conquistamos, e não é nós, mulheres, nós, população. O Brasil, ele já conquistou isso constitucionalmente, temos o direito, sim. E a tarde de hoje ela fez essa provocação, mas muito mais que simplesmente provocar, mostramos soluções, possibilidades. Nós temos possibilidade, tanto dentro da ciência, como nós temos na tecnologia e na política pública. Isa, obrigada. Olha, vamos estar juntos. Deputada Renilce, que vai estar escutando aqui, a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde da Mulher é uma frente muito importante e ela tem que ter vida longa, permanente, não somente para que a gente possa aqui estar mostrando índices negativos, mas para a gente começar a voltar aqui e trazer muitos índices positivos e falar que como a gente faz isso para a mulher, nós estamos falando isso para toda a sociedade. Então, senhores, obrigada por terem aberto a agenda, porque não há uma discussão plena, não há políticas públicas de fato necessárias se não tivermos a comunhão de todos nós atores sociais. Obrigada e vamos estar juntos sempre. Obrigada. Nosso muito obrigado, doutora Clementina. Registramos e agradecemos a presença dos doutores Vanessa Salles e João Salles, do Pernambuco, que estão presentes conosco. Bom, para aqueles que estão acompanhando pela TV Câmara, aqui encerra a nossa programação, continue aí com a programação da tarde. Assim como o pronunciamento da presidente do Instituto Brasileiro de Ação Responsável, doutora Clementina Moreira, damos por encerrados os trabalhos de hoje do nosso evento. Cumprimentamos e agradecemos aos painelistas aqui presentes, às autoridades, pela dedicação e pela generosidade com quem compartilharam os seus conhecimentos. Agradecemos a todos que estiveram conosco também de forma virtual, em especial a Organon, que apoiou este evento em compromisso pela causa da saúde da mulher. Lembramos que o material que foi apresentado hoje ficará à sua disposição no canal do Instituto Brasileiro de Ação Responsável. Você pode reprisar, pesquisar e também compartilhar esse momento, entre outros conteúdos produzidos pela Ação Responsável. Você pode estar acompanhando pelas mídias sociais. Quem não se inscreveu, pode se inscrever neste momento, então siga as nossas páginas, basta pesquisar @Ação Responsável, tudo junto, sem cedilha, sem acento e sem tio, @Ação Responsável. Esperamos vocês para as próximas datas da agenda do Instituto Brasileiro de Ação Responsável. Senhoras e senhores, está encerrado este ato, deixando o convite a estarem conosco no coquetel servido aqui no hall do salão. Uma boa tarde. Convidamos as autoridades a se posicionarem para um registro fotográfico logo à frente.